boa noite a todos, senhoras e senhores. É uma honra e uma satisfação acudir a evento tão magnífico, rever amigos. Saúdo em particular o professor Júlio pela magnificência dessa casa. Agradeço o convite da professora Mariângela, da professora Patrícia. Uma saudação especial aqui ao meu querido amigo professor Longo e sua família, a professora Cristina Mota, discretamente também, uma estimadíssima ex-orientanda do mestrado de Direito da PUC, o professor Calegai, ex-diretor da Unicinos. Permitam-me, doravante, chamá-los de colegas. É uma época de transição. O prefeito de Osório assinalou com muita justeza esse ponto, antecipando-me em alguns minutos. Mas fiquemos com a transição legislativa. Do Código de Processo Civil de 1973, extensamente reformado no último quartel, será substituído pelo novíssimo novo Código de Processo Civil, o Código de 2015. A esse respeito, antes de explicar as mudanças mais gerais, impõe-se uma palavra de tranquilidade. Não é um código de ruptura. Até algumas versões ensaiaram rupturas. Mas é uma evolução, é uma continuidade. E em março de 2016, não deixaremos de saber processo civil. Haverá, sim, uma aplicação tranquila do novo código. Mas é um código diferente. E num aspecto capital. Do ponto de vista da ideologia, o que se reflete na política legislativa e nas diretrizes adotadas pela lei, desenvolveram-se, ao longo da história, 3 modelos. O modelo liberal, que corresponde, por assim dizer, a um juiz espectador. O modelo autoritário, que corresponde a um juiz diretor, e o modelo totalitário, que corresponde a um juiz ditador. Essa enunciação já revela que o órgão judicial ocupa um papel dominante ou central nas atividades tendentes a resolver os conflitos porventura existentes na sociedade. E a esse papel central também corresponde uma faixa mais ou menos ampla que, no léxico processual, designa-se de domínio das partes. Esta é a questão fundamental de qualquer lei sobre processo civil. Até onde vai o poder do juiz? Em que medida esse poder limita a liberdade das partes? Até o início do século XX, ou seja, no curso do século XIX, inclusive no primeiro código, embora não tivesse esse nome, nacional,
que foi o regulamento 750 de 1850, que vigorou em muitos estados brasileiros até 1939, em São Paulo, por exemplo, até 1930, até surgiu o Código de Processo Civil do Estado de São Paulo, predominou o modelo liberal. E quais são as características desse modelo de legislação? Segundo essa concepção, o processo civil inicia por iniciativa do particular. O órgão judicial é inerte. Ademais, ninguém vai a juízo por capricho, senão para obter um bem da vida, um proveito, uma vantagem, uma utilidade perante outra pessoa, vez que não pode lográ-lo no âmbito da sua autonomia privada. Por isso, em qualquer processo de todos os tempos, quem toma a iniciativa de instaurá-lo, isto é, o autor, formula uma alegação perante o réu. Pois, segundo o modelo liberal, essa alegação é de iniciativa exclusiva das partes. Até hoje há uma controvérsia, embora modificado o modelo, se a alegação é só do autor ou se o réu, quando se defende, e a defesa do réu é pouquíssimo estudada no processo civil, particularmente a chamada defesa de mérito indireta, que comporta alegação de matéria nova, se essa defesa amplia ou não esse objeto, que recebe designações diversas, lide, mérito, ação, segundo a terminologia alemã, objeto litigioso. É o conteúdo do processo. O processo em si é o continente, dentro dele vai alguma coisa, esse conteúdo recebe o epíteto de objeto litigioso. Pois, segundo o modelo liberal, integra o domínio exclusivo das partes, ou só do autor, conforme se veja isso parcialmente. Não termina aí o modelo liberal. Ao órgão judiciário cabe julgar nos termos propostos pelas partes, ou seja, nada aquém, nada além e nada fora do objeto litigioso, do mérito, do conteúdo do processo. É uma limitação que até soa natural para todos nós, mas inerente ao Estado constitucional democrático. Não é absolutamente uma limitação existente no modelo totalitário, em que o órgão judiciário pode julgar além dos limites naturais. Conta-se, e francamente não sei se é verdade, que ao juiz soviético, se um marido pedisse a separação da mulher, poderia, constatando que não se tratava de um bom socialista, condená-lo a trabalhar numa mina de urânio da Sibéria. Até hoje, eu não consigo decidir se esse resultado, embora completamente além do objeto litigioso, não é melhor do que ficar casado com a dita mulher. Mas, de qualquer maneira, não é algo que se aplique nem ao modelo liberal, nem, como veremos, ao modelo autoritário. Além dessas três características,
O modelo liberal apresenta duas outras que nos soarão estranhas. Primeiro, o movimento do processo depende unicamente da iniciativa das partes. O órgão judiciário não pode movimentar o processo. Se ele vai para frente, como é próprio do étimo da palavra proceder, ou se fica parado ou imobilizado, depende do ânimo dos litigantes. E, por fim, se há, relativamente àquele conteúdo, objeto litigioso, lide, como se queira chamar, fatos a serem apurados, porque, afinal, quem resolve o conflito é um terceiro que desconhece os fatos que originaram o litígio e, portanto, precisa conhecê-los para bem desempenhar a sua função, também o órgão judiciário não tem iniciativa probatória. Não pode ordenar que se realize a perícia, por exemplo. Não pode, por sua própria iniciativa, inspecionar o local dos fatos e assim por diante. Só as partes têm o poder de iniciativa probatória. Pois muito bem. Quase ao mesmo passo em que o modelo liberal da economia entrou em crise em todo o mundo, também o intervencionismo do Estado não se limitou aos domínios social e econômico. A intervenção ocorreu também no processo, eliminando dois aspectos. Primeiro, o impulso do processo cabe ao juiz. Se as partes nada requerem e nenhuma iniciativa tomam, o órgão judiciário, ele próprio, por dever do seu ofício, pode tomar qualquer iniciativa. E, por outro lado, também pode ordenar a produção de provas. Ao primeiro aspecto, ao impulso do processo ou iniciativa oficial, convém-se chamar direção formal. Ao outro aspecto, o de ordenar provas ex officio, direção material. Daí o modelo autoritário do juiz dirigista. Bem, ao lado do poder iniciativo, também caracteriza o modelo autoritário o dever do órgão judiciário promover a autocomposição dos desavios. Pois bem, e nós com isso? O direito brasileiro filiou-se ao modelo autoritário em 1939. Até hoje há uma controvérsia entre os processualistas, inclusive os italianos, se o modelo autoritário é compatível com o Estado constitucional. Uns argumentos que sim, outros argumentos que não, mas uma coisa, por quê? Porque o modelo autoritário se impôs na Itália de Mussolini e na Alemanha de Hitler, embora com grandes controvérsias. A célebre reforma alemã de 1933 teria sido gestada antes da subida do Führer ao poder. Mas o fato é que foi implantada por ele. E de resto não se tem notícia de um regime liberal que adote uma lei autoritária.
salvo agora no caso do Brasil. Em termos. Como quer que seja, de 1939 passamos para 1973, pois o Código de 1973 não difere nesses aspectos do Código de 1939. É o Código de 2015. Tudo quanto explicado até agora, isso são os azares de começar. O professor Calegari, que vem depois, já terá os problemas técnicos resolvidos e equacionados. Amanhã, então, será uma maravilha. Mas, para o professor e o professor Ivan, mas, eu tenho como característica falar bem alto. Então, temo que não haverá dificuldade em me ouvir. Continuo. Então, tudo quanto explicado até agora está mantido no Código de 2015. Ou seja, o processo civil inicia por iniciativa da parte. Já não se diz do particular. Da parte, porque a jurisdição brasileira envolve também as pessoas jurídicas de direito público, tal como no sistema da common law, diversamente do que acontece na Europa, onde normalmente há o contencioso administrativo, que é um outro ramo para julgar litígios entre o particular e a administração pública, e, ademais, outros órgãos do Estado, inclusive a partie publique, que migrou do processo penal para o processo civil, ou seja, o Ministério Público, assumiu protagonismo como autor e, a meu ver, também como réu, mas isso é outro problema. Então, se fala de iniciativa da parte. São as partes, autor e réu, que formam o objeto do processo. O juiz continua, artigo 490 e 141 do novo Código, continua não podendo julgar nada além, nada aquém e nada fora do pedido. A iniciativa probatória continua com o juiz, é o juiz que impulsiona o processo, artigo 2º. E mais do que isso, quanto à autocomposição, um dos deveres, segundo o artigo 139.4 do novo Código do juiz, designou-se uma audiência especial, audiência de conciliação e de mediação do artigo 334, obrigatória, salvo se o autor manifestar desinteresse na petição inicial e todos os réus, convergentemente, também se manifestaram. Tenho seríssimas dúvidas sobre a conveniência dessa solenidade. Estudioso do processo civil há muitos anos, se há algo que eu me convenci, consiste na ojeriza de advogados e de juízes com o contato pessoal, ou seja, com a realização de audiência. E há outros aspectos práticos. Nas grandes capitais, uma audiência é muito dispendiosa para partes, para advogados e para o próprio juiz. É por isso, prezado professor André, que eu tenho dúvida, e me desvio um pouco, tenho profunda dúvida. Acho que o nosso legislador viu muito filme de americano de tribunal, ao admitir o exame cruzado, ou cross-examination, que significa que, doravante, são os advogados que perguntam para as testemunhas e não o juiz. É verdade que já se costuma, em alguns juízes, fazer isso, mas por outra razão, é que o juiz não conhece do processo. Ora, basta ler a obra
do desembargador Afonso José de Carvalho, hoje o nome de rua em São Paulo, de 1923, porque esse regime vigorava no já mencionado regulamento de 1850, para pilhar o principal defeito, que consistia na ausência do juiz da inquirição das testemunhas. Ora, eu tenho uma ata em que uma assessora de audiência, uma assessora de juiz, ou de juíza no caso, presidiu a audiência. Não é preciso ser um oráculo para perceber que isso pode perfeitamente acontecer no segundo novo Código de Processo Civil. Mas não me desvie. Então, além disso, aposta tanto na autocomposição que criou uma audiência específica. Mas, a despeito disso, o novo Código, criado no ambiente democrático, onde todas as pressões são legítimas e naturais, e as corporações pressionam, que se tivermos que fazer um balanço sobre quem ganhou e quem perdeu, não há dúvida, ganhou a advocacia e perdeu a magistratura. Pois o novo Código, respondendo a esse conjunto de pressões, ele redefiniu o domínio das partes, emprestando uma nova feição ao diálogo e à obrigatória participação das partes nas decisões do juiz. Explico-me. Certa feita, como magistrado, deparei-me com a seguinte situação. 3 senhoras dizendo-se defensoras públicas, na verdade, isso aconteceu logo após a Constituição de 1988, cujo artigo 22 do ADCT transformou quem exercesse de fato a função de defensor público, embora em desvio de função, em defensor público, o que gerou inúmeros litígios para com o Estado do Rio Grande do Sul, que relutou em admitir esse direito. Portanto, 3 senhoras ingressaram com uma ação. O Estado não pôs em dúvida que preenchiam as condições exigidas pelo referido artigo 22, que são 5 anos de exercício até a data da instalação da Assembleia Nacional Constituinte, e, julgada procedente em primeiro grau, o Estado apela e o relator, por sinal, um distinto desembargador, muito aposentado, evidentemente, examinando o processo, portanto, um juiz consciencioso que lê o processo, verificou que não havia prova em relação a 2 delas desse tempo de exercício antes da instalação da Assembleia Nacional Constituinte. Então, ao julgar a apelação, preliminarmente e de ofício, suscitou a ilegitimidade dessas senhoras. Ora, esse assunto não fora debatido. Hoje, na linguagem contemporânea, chama-se a isso de decisão surpresa. Ela é vetada no novo Código de Processo Civil. O órgão judiciário não pode decidir qualquer questão, ainda aquelas que não dependem da iniciativa da parte, sem submeter ao prévio debate das partes. Ou seja, para ficarmos no nosso exemplo, hoje, o atento relator precisaria dizer o seguinte: manifestem-se as autoras sobre a prova do fato X, porque estimo que não há prova a esse respeito. Só depois de colhida a manifestação, e se for o caso, facultada a prova, é que a questão poderá ser legitimamente apreciada.
Mas não para aí o novo Código de Processo Civil. Exige do órgão judiciário, especialmente do juiz da comarca, ou seção ou subseção judiciária, um trabalho como se tivesse um único processo, e não milhares idênticos a seu caso. Por quê? Proposta demanda, contestada a ação ou não, verificado o efeito da revelia ou não, tomadas providências preliminares segundo a inexistência da revelia do réu ou a contestação do autor, e excluídas outras alternativas, a saber, o julgamento antecipado no todo, artigo 355, ou em parte, chamada de resolução parcial de mérito, no artigo 356, o juiz depara-se numa encruzilhada que lhe exigirá um trabalho de Hércules. A saber, na futura decisão de saneamento e organização do processo, haverá ele de prover a respeito do seguinte: primeiro, resolver as questões processuais pendentes. Claro que negativamente, porque se tivesse que reconhecer alguma em desfavor do autor, o caso seria de extinção do processo. Segundo, delimitar as questões de fato. Vale dizer, fixar o tema da prova. Isso é muito difícil. Exige que o juiz leia, entenda a petição inicial e contraste as alegações de fato com o teor da defesa do réu, para estabelecer o que é ou não controvertido. Depois disso, examinará a legalidade e a pertinência dos meios de prova propostos pelas partes. E se nenhum deles satisfizer, ordenará ele próprio o meio adequado. Mas não termina aí. O novo Código permite, sob certas condições aparentemente rígidas, na verdade flexíveis, que o órgão judiciário estabeleça uma diferente regra de conduta e de julgamento, ou seja, regras sobre o ônus da prova. É quase universal a máxima de quem alega tem que provar. Formulemos uma hipótese. Maria quer se separar de João e na petição inicial diz que João, no dia X, foi ao motel Y com Sandra e que o adultério do réu tornou incompatível, insuportável a vida em comum. O réu, por sua vez, na sua contestação, diz que sim, no dia Y foi ao motel X com Sandra, mas Sandra é figurinista numa fábrica de roupas de cama e a visita se destinava a angariar um pedido para a rede moteleira. Nesses termos, parece nítido qual é a questão de fato. O que aconteceu no motel X no dia Y? Uma visita profissional ou uma visita de prazer? Não excluída uma terceira possibilidade, que as duas coisas tenham se reunido, sobre isso recairá a atividade probatória.
sendo certo que quem tem que provar que o marido manteve relações sexuais com Sandra é Maria. Pois o órgão judiciário, na decisão de saneamento, pode dizer: não, é o marido que há de provar que angariou o pedido e não manteve relações sexuais com terceiros na visita ao motel. Ora, é flagrante que essa modificação da regra de conduta e de julgamento, de conduta porque norteia a prova que as partes vão produzir, de julgamento é porque, faltando prova, já se sabe quem vai perder, o réu. É evidente que essa modificação aproveita ao autor. Serve só para colocar o réu em terríveis dificuldades. A lei, artigo 373, parágrafo 2º do novo Código, diz: não, se colocar numa situação impossível, não inverte. Mas o réu sempre vai ficar numa situação impossível em casos tais. Certa feita me contaram, um advogado do hospital disse: olha, eu sofro devendo hospitais e demandas de reparação por moléstias infecciosas, e às vezes tem um bom início de prova de que a infecção não pode ser hospitalar, porque aquela bactéria não existe no hospital. Nenhum juiz me deixa fazer perícia. Né? Passou na frente do hospital, lá esteve internado, quem sabe, o hospital é o responsável pela indenização do dano. É o mesmo sistema da distribuição. De qualquer maneira, é a terceira atividade. Mais do que isso, ainda uma quarta, é preciso delimitar as questões de direito idôneas a influenciar o julgamento do mérito. Em nome do quê? Em nome de evitar decisão surpresa. Então, aquilo que todos aprendemos na faculdade, iura novit curia, é livre o juiz para selecionar a norma aplicável, interpretar a norma aplicável no novo código, já não mais vai ser assim. Ele precisará, no mínimo, acenar qual a norma vai aplicar e quais são as suas dúvidas de interpretação, justamente para que as partes debatam. Por fim, se for o caso de deferir prova oral, designa audiência de instrução. Ora bem, é possível fazer isso se a norma da Lei Complementar 35 de 79, chamada de Loman, estivesse em vigor, com cada juiz despachando e julgando 300 processos por ano. E não 15 mil, 30 mil ou 50 mil. E mesmo considerando a participação sempre relevante, que eu declaro com o máximo respeito, desse juiz onipresente, onipotente, mas anônimo e invisível, que se chama assessor, mesmo com a pleiade de assessores, não é possível fazer isso. Portanto, houve essa redefinição significativa no plano horizontal. E termina com uma verticalização. A saber, ao órgão judiciário, em qualquer dos modelos que nós analisamos, sempre se reconheceu liberdade ou independência de opinião jurídica, sintetizada na máxima latina iura norte. O juiz pode interpretar a lei livremente, inclusive contrariar a opinião prevalecente.
Muitas e muitas vezes encontrei bons juízes sinceramente convencidos que essa é uma das suas mais delicadas e magnas tarefas, a de se opor, a de resistir àquilo que considera uma injustiça. Com o novo Código de Processo, isso não será possível. O órgão judiciário brasileiro até pode desprezar e manter uma olímpica indiferença para quaisquer dispositivos do Código Civil. Aliás, isso já acontece. Dificilmente as sentenças são arrimadas em dispositivos legais e as opiniões da doutrina em torno desse dispositivo expostas no seu contraste. Mas ai dele se, primeiro, desconhecer a súmula vinculante do STF. Até aí tudo bem, houve a emenda 45 que introduziu isso na Constituição. Mas não é só isso. Segundo, a súmula comum do Supremo e do Superior Tribunal de Justiça. E o precedente, ou seja, a tese jurídica aurida dos incidentes de casos repetitivos que envolvem resolução de demandas repetitivas e julgamento do recurso extraordinário especial repetitivo, que convém não explicar, até porque muito confuso. Mas, de qualquer maneira, o produto será chamado de precedente e ele é obrigatório. Por que obrigatório? Porque a sentença injusta, a sentença que o juiz viola manifestamente a lei, e se transitar em julgado até da asua rescisória, essa sentença é passível dos recursos comuns. Embargos de declaração, apelação, recurso extraordinário, recurso especial, e assim por diante. Se, porém, o órgão judiciário deixar de aplicar súmula ou precedente, além dessa discussão pelas vias normais de impugnação, submeter-se-á ao drástico remédio da reclamação. E a reclamação não reforma a sentença. Caça, e o verbo utilizado é esse, o verbo caçar, significa anular, desconstituir. Caça a sentença e manda o juiz aplicar o precedente ao assunto. De modo que a liberdade jurídica ou independência jurídica dos órgãos de primeiro grau acabou. Há uma verticalização. Vai funcionar? Dois aspectos precisam ser considerados. Primeiro, o modo de pensar do jurista brasileiro vai necessitar de adaptação para pensar como na common law, com uma dificuldade. Nesses regimes jurídicos, não passa pela cabeça do magistrado quer ignorar e descumprir a lei, muito menos os precedentes. Claro, ao distinguish, ao overruling, que é a superação do precedente, mas isso acontece raramente. A grande massa de juízes segue cegamente os precedentes. A diferença é que o nosso sistema de normas gerais e abstratas, com vocação à universalidade, pretende abarcar o desconhecido. O sistema da common law não, só abrange o conhecido, de modo que o desconhecido pode ser objeto de um novo precedente livremente. É por isso que os economistas adoram o sistema da common law. Ele é extremamente flexível para as mudanças da economia. Vai ter que mudar o pensamento. Será possível uma transformação cultural dessa magnitude entre nós? Pois esse é o desafio primeiro que o futuro nos reserva.
seremos todos espectadores. A segunda ponderação é a respeito da duvidosa constitucionalidade desse sistema de verticalização dos tribunais. Porém, há uma vantagem perceptível. A médio prazo, se os juízes seguirem os precedentes, a contragosto talvez, se os tribunais que os criarem aplicarem a reclamação, dolorosa e drástica, todavia, pode acontecer uma considerável diminuição de litígios no futuro, a médio prazo. A longo prazo, eu já não me atreveria a dizer, como disse Mário Henrique Simons, antigo ministro da Fazenda brasileiro, a longo prazo todos estaremos mortos e não adianta absolutamente pensar a longo prazo. De qualquer maneira, esta é a aposta do futuro. Essa é a aposta do novo Código de Processo Civil. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado.